Bem, boa noite, pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí a essa live aqui de hoje sobre esse assunto que gerou aí um monte de polêmica aí na semana passada, né? E, e como vários colegas que eu conheço e tudo mais, né, vinham fazendo já o tratamento de obesidade com a tirzepatida no consultório. Eu acabei mobilizando aí minha rede de contatos para a gente separar o que que é narrativa, o que que é fato, o que que é lei, o que que é ética dentro desse grande salseiro que saiu, né? Então, acho que esses esclarecimentos são importantes, principalmente a gente indo de encontro aos fatos, tá? Então, nós vamos ter três grandes grupos de informação. A primeira, que trata da parte clínica, né? Eu não sei se todo mundo aí sabe, né? Eu estou também ao vivo aqui no Instagram, mas aí eu recomendo entrar no meu Stories e acessar o link da aula no Zoom, porque a gente vai ter mais gente falando. Eu já fiz por 4 edições o Blackburn Obesity na Universidade de Harvard, lá em Boston, né? Então, eu vou trazer algumas coisas que tem lá que dizem sobre como conduzir o paciente com obesidade, tá? Porque aí a gente fala de personalização de tratamento, etc. Então, eu vou trazer o que diz lá, tá? Eu convidei aqui o Dr. Rafael, tá? Ele faz parte do corpo jurídico da Cássio Júnior de Advocacia, que é o escritório de advocacia lá de São Paulo, que cuida dos nossos interesses jurídicos lá dentro da MedX, né? Então, é nosso, vamos botar legal advisor aí, o doutor Rafael está aqui com a gente, tá? E eu também convidei o doutor Francisco Cardoso, que é conselheiro do Conselho Federal de Medicina, para falar. Infelizmente, o doutor Francisco Cardoso ele está numa sessão de votação no Senado Federal sobre o programa de proeficiência médica, né? E aí ele não ia conseguir estar ao vivo com a gente aqui, então eu mandei para ele todos os questionamentos, ele gravou um vídeo que eu vou passar aqui no Zoom, assim que eu for compartilhar a tela aí com vocês. Então, sem maiores delongas, até para eu liberar aí o doutor Rafael Rodrigues aqui, eu vou começar esse bate-papo aí com ele para a gente entender primeiro sobre o aspecto legal, depois eu vou para o aspecto clínico de tratamento de obesidade e depois a gente vai para o aspecto ético e regulamentar da nossa profissão, beleza? Então, doutor Rafael, está por aí? Deixa eu desmutar aqui, que eu acho que ele está por aqui. Rafa. Peraí, acho que teve algum problema na saída aqui, na conexão aqui. Deixa eu ver aqui. Ele estava aqui com a gente, aí acho que aconteceu algum problema aí com a conexão dele. Vamos ver. Rafael aqui. Bem, deixa enquanto o doutor Rafael aqui não entra, né? Enquanto ele não entra, eu começo aqui a condução dessa nossa live aqui, tá? Deixa eu ver aqui se ele já voltou. Acabei de mandar aqui um WhatsApp aqui para ele. Teve algum problema aí na conexão dele, ele está reconectando aqui na nossa reunião. Então vamos lá. Eu vou trazer aqui um pouco da situação sobre tratamento de obesidade, tá? Já tem tempo que eu não dou essa aula aqui, mas na época que eu dava muita aula em pós-graduação, esse módulo todo aqui de obesidade eu dava bastante. Mas aí eu quero passar aqui para vocês o principal, né? Que é na área quando a gente entra em farmacologia, tá? Deixa eu passar aqui, farmaco, balanço energético,
farmacologia. Vamos lá na farmacologia, nutoterapia, é um negocinho meio extenso aqui mesmo. Jejum intermitente, atividade física. Pronto, farmacologia. Aqui, gente, vocês vão ver, né, o objetivo aqui não é passar esse conteúdo, mas é para mostrar que essa questão de personalização, ela começa como um dos pilares principais do tratamento de obesidade, né? Aqui vocês veem lá aqui é uma foto do slide lá de Boston, né? Vê aqui o símbolo aqui de Harvard, aí falando exatamente isso, ó. Tem uma imensa heterogeneidade nas causas e manifestações de obesidade, tá? Isso leva a uma variabilidade da resposta de cada paciente, relacionada a todo tipo de terapia anti-obesidade. Pessoas que respondem a uma terapia não respondem a outra. Então, o objetivo é encaixar o paciente com o melhor, mais efetivo tratamento e mais adequado ao perfil dele. Mais adequado, né? Ou seja, que fecha direitinho com o perfil dele, tá? Então, isso aqui é um dos principais princípios, né? Um dos principais pilares do tratamento de obesidade, né? E aí entra, né? Olha, a heterogeneidade de resposta. Você tem pessoas que são pessimamente responsivas, elas inclusive ganham peso usando uma medicação, olha que louco, né? Tem pessoas que são muito são responsíveis na média, a maior parte das pessoas, número de indivíduos, né? E tem uma parcela pequena que é altamente responsiva. Muitas vezes esse número altamente responsivo é o que sai na imprensa como resultado, né? Olha, o Monjaro deu 30 e poucos por cento de perda de peso. Essa galera aqui, altamente responsiva. Quando você olha lá, média e o desvio padrão, você vê que é um pouquinho diferente. E aqui também alguns goals de lifestyle therapy. Então, para dar um exemplo, tá? Vou dar um exemplo concreto que aconteceu comigo, tá? E a primeira vez que eu fui no Blackburn Obesity, né, além de anfetaminas, etc., tinha lá o Contrave, né, que é bupropiona com naltrexone. O Contrave é uma das medicações anti-obesidade mais vendidas nos Estados Unidos. Ela é 90 miligramas, né, de bupropiona e 8 miligramas de naltrexone, né, podendo ir até 4 doses no dia, tá? Na época não existia isso no Brasil, tá? Então, eu recorria à manipulação. Então, esse é um dos cenários em que manipulação também é permitida. A substância já tem registro na Anvisa, você não tem o medicamento pronto aqui no Brasil, né, industrializado, e você pode recorrer à manipulação. Eu recorri à manipulação. Outro cenário, falando ainda, por exemplo, do exemplo do Contrave. Muita gente, mesmo depois de sair o Contrave, e eu prescrevia, tinha muita náusea que não passava de jeito nenhum e tudo mais por conta da naltrexona dessa dose mais alta. Então, invariavelmente, eu ainda manipulava doses menores, 75 miligramas com 4 miligramas de naltrexone. Tá? Então, para viabilizar o tratamento com o menor efeito adverso possível, ou seja, eu estou seguindo esse core principle, que, aliás, eu não compartilhei a tela, né, gente? Desculpa, eu não compartilhei a tela, deixa eu voltar aqui, ó. Core principles aqui do tratamento de obesidade, né? Então, tá aqui, ó, eu acabei começando e não mostrando, né? Aqui no compartilhamento, né? Tá dando para ver agora, gente? Manda aí no chat se tá dando para ver a tela direitinho, tá? Do que a gente tem, tá? Quem perguntou aí no Zoom, a gente vai responder com o doutor Rafael já já, tá? Então, a perfeita tela, né? Então, beleza. Então, aqui você vê que dentro dos princípios de tratamento de obesidade, você tem exatamente fazer esse encaixe, essa personalização, essa individualização do tratamento. Isso está dentro do core principle que tem aqui. E como eu estava dando um exemplo, eu passei por isso, por propiona com naltrexone várias vezes, de usar da mesma forma, às vezes, você precisa compor uma determinada medicação ou um determinado suplemento que você muitas vezes não encontra naquela quantidade exatamente que a gente quer, né? Do que a gente busca. Então, a manipulação ela existe para isso. Então, acho que o início de tudo é saber
Por que que existe farmácia magistral? E não tem só aqui, tem na Europa, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, você é referido como compound pharmacy, tá? Então, você consegue ter manipulação também fora do país, ok? Então, esse é a base. Agora, qual é o problema? Eu vou chamar o doutor Rafael aqui para dar um panorama. Ele não vai entrar no caso específico do que aconteceu, tá? Nesse processo todo. A gente não vai entrar, porque isso não é algo julgado, já plenamente investigado, nem nada disso, ou seja, até agora está no campo das hipóteses de coisas equivocadas que estavam acontecendo. Então, a gente não vai entrar no caso concreto, a gente vai aprender com o caso concreto qual é a melhor maneira de trabalhar. Então, uma dica que eu já dei aí para vocês dentro disso é que não faz sentido você prescrever algo manipulado com a mesma dose de algo que existe na farmácia, né? Num produto industrializado. Por quê? Por exemplo, não teria sentido eu prescrever 90 miligramas de ibupropiona com 8 de naltrexone. Eu fazendo isso, é um produto que existe na farmácia. E aí, vamos lá. Por que que não faz sentido? Vamos pensar em conceito do nosso juramento como médico, primo non nocere, primeiro não causar o mal. Quando você tem algo manipulado, o grau de exigência sanitária de controle é menor. Por quê? Se alguém fizer uma bobagem, ele impacta em um único indivíduo. Agora, quando você vai para produzir coisas em escala industrial, os controles sanitários são muito maiores. Por quê? Porque se errar alguma coisa, você impacta dezenas, centenas, milhares de indivíduos, tá? Então, por isso é que é o problema de produção em larga escala, porque você não tem os controles sanitários que são exigidos para você entregar em larga escala alguma coisa. Entendeu? Então, antes de mais nada, é uma questão de preocupação populacional, do impacto de um erro que pode acontecer na manipulação e pode acontecer também na indústria farmacêutica, como já teve casos, e aí você impacta um monte de gente. Teoricamente, na manipulação, se você errar, você está impactando a saúde de um único indivíduo, tá? Espero que tenha ficado claro. Deixa eu chamar aí o doutor Rafael aqui para o nosso bate-papo. Estou pedindo para ele desmutar aqui, entrar com a câmera aqui, né? Para a gente começar. Oi, doutor Rafael, tudo bem? Tudo bem? boa noite a todos. Boa noite. Deixa eu ampliar aqui a minha tela aqui também para a gente poder Eu ver aqui. estou conseguindo acionar, acho que minha câmera aqui. Deixa eu ver se eu consigo acioná-la por aqui. Mas se não der, não tem problema. Tava funcionando, né? Antes da gente começar aqui, né? Mas Pois tudo é. bem. Então, a gente já tem algumas perguntas, né? Mas se o senhor puder primeiro, o doutor puder dar um contexto geral a esse nosso bate-papo, depois dessa introdução aqui que eu já fiz, acho que seria interessante. Então, novamente, boa noite a todos, né? Meu nome é Rafael Rodrigues. Hoje vim aqui trazer um olhar jurídico, né, sobre esse tema aí que ganhou muita repercussão com essa operação aí da Polícia Federal, né? Então ficaram muitas dúvidas, existem muitas dúvidas, né, no âmbito jurídico, no âmbito legal e no âmbito da saúde também, né? Então acho que a principal intenção é distinguir, diferenciar e trazer o que é possível, o que é legal e o que está sendo investigado, né? Vamos dizer assim, para dar uma certa tranquilidade no procedimento e no trabalho aí de vocês. Primeiramente, uma coisa a se trazer e levantar é a questão da patente, né? Porque existe aí uma patente e tem uma grande preocupação na proteção dessa patente. Porém, a lei que trata da patente, o artigo 43, inciso terceiro, indo direto ao ponto,
ela exclui de ilegalidade a preparação de medicamentos em farmácias de acordo com prescrição médica individualizada. Então, ou seja, não é uma infração à patente, né, essas prescrições individualizadas deste medicamento. O que se combate efetivamente uma situação de trazer à tona uma fábrica paralela, né, de medicamentos. Você chegar numa situação que, que a farmácia de manipulação tem lá praticamente o medicamento, não essas prescrições individualizadas. Então, uma prescrição médica individualizada ela não fere essa questão da patente. Então, é plenamente possível, desde que individualizada aos seus pacientes, né? E outra coisa que traz a preocupação e que levantou, né, tem levantado essa semana, o que se investiga é a produção, né, como eu disse, clandestina e fracionada, né, a produção em escala industrial. Então, de fato, isso que é o combativo. Fora isso, como o Dr. Carlos bem colocou, não há qualquer preocupação ou temor, né, de estar ferindo, seja a lei de patente, ou prescrevendo de forma indevida. Então, tendo essas premissas, né, tratando de forma individualizada, né, e não em larga escala, e desde que, obviamente, né, aí vai para a área da farmacêutica, né, respeitada a vigilância sanitária, os padrões sanitários, não há qualquer problema, não haverá qualquer infração nesse ponto, né? Entendi. Agora, deixa eu trazer um contexto assim, um exemplo prático, tá? O Monjaro, na farmácia, o doutor Rafael, ele tem, por exemplo, as apresentações, né, em canetas para aplicação subcutânea, né? Normalmente 4 semanas, nas doses de 2,5 miligramas, 5 miligramas e 7,5 miligramas. É o que a gente está encontrando aqui no Brasil, tá? No consultório, se eu atendi, por exemplo, 50 pacientes no mês, e eu estou usando a dose de 2,5 miligramas manipulado lá, ou a dose de 5 miligramas, isso cai como eu estando prescrevendo individualizado, ou aí eu estou no erro também? Boa pergunta, boa pergunta. Para o direito, né, é uma série de fatos, né, que contribuem para dizer se está agindo de forma legal ou se está contrariando alguma normativa. Tá? O fato de você prescrever a mesma medicação, né, de forma indeterminada, né, para diversos pacientes, você não está individualizando como a lei de patentes sugere, exclui da violação à lei de patentes. Então, você prescrevendo a mesma dose para diversos pacientes sem individualizar, há chances, né, há risco de uma eventual fiscalização ou de estar cometendo aí uma irregularidade com relação à lei de patentes. Tá? Aí nós restringimos a lei de patentes e não questão de vigilância sanitária ou outra situação. Mas com a lei de patentes, há risco, sim, de não ser considerada uma prescrição individualizada, né? Ou seja, é o mesmo para todos, né? Não teve uma análise clínica ali individualizada. Ou seja, né, a gente, mais ou menos como o exemplo que eu dei, né, do Contrave, que para aquele meu paciente que tem uma resposta de efeito adverso grande com um dos componentes, eu ajustar a dose específica para aquele paciente, aí eu estou individualizando. Agora, se eu prescrevesse exatamente a mesma configuração do Contrave na manipulação para todo paciente que entra na minha porta lá, aí já não é. Aí eu já teria um problema, por exemplo, envolvendo essa questão de patente, etc., se for esse cenário, né? Perfeitamente, perfeitamente. É este o cenário, sim.
Beleza, então. Porque uma das razões, né, como eu até solicitei aí para a presença de alguém aí do corpo jurídico aí de vocês, agradece lá também ao Acácio em meu nome já, era exatamente de trazer aí uma visão, porque cria, assim, tem um monte de aspectos que realmente ficam confusos. Tipo assim, poxa, mas se tem patente, por que que existe manipulado? Não deveria não existir? De onde é que esse pessoal faz a manipulação, né? Então já tem uma explicação de que para doses individualizadas não cabe a lei de patente de acordo com a legislação brasileira. Pode ser que em outros países isso caiba, né? E ter esse entendimento do que é uma dose individualizada, né? Então, para a gente ter uma ideia boa do que a gente está falando, né? Então, para efeito do médico, acho que a única preocupação que ele tem que ser, ele pode fazer a receita, pode pedir. Então, vamos lá, se eu vou tratar um paciente X, eu vou pedir lá a ampolinha lá para a farmácia de manipulação, desde que a dose que eu vou fazer para ele não seja nenhuma dose estruturada dentro do produto que tem patente. Seria basicamente esse o take-home messages assim para o médico lá dentro do consultório em relação à parte jurídica e legal para ele não ter problemas. Seria basicamente isso, né? Exatamente. E para ficar assim, bem claro, não é um entendimento jurisprudencial ou não, a lei expressamente exclui da ilicitude de patente, você não viola a patente se atuar dessa forma, individualizar. Então, está claro, decorre de lei. Então, não é um entendimento ou algo desse tipo. E a mesma situação acontece com as farmácias. Né? Você chega lá e encontrar lotes, né, já manipulados, sem um rastreamento, sem um nome de paciente, sem identificação, obviamente eles também estarão né, violando. Entendi, violando essa questão, né? Se Uhum. tiver, tá. Uma outra dúvida, por exemplo, se eu tenho uma farmácia que faz a tizepatida manipulada, e quando eu faço o pedido para ela para eu usar no meu consultório, vamos supor, eu tenho 10 pacientes em tratamento, eu vou fazer lá um pedido para ela me mandar a tizepatida para eu atender esses 10 pacientes. Se ela me pede uma receita só para eu comprar, por exemplo, 5 frascos, isso também não é individualização, também está no problema. Confere? Exatamente, exatamente, Ou seja, tem exatamente. que ser um para um. Basicamente é isso. Tem que ter Não um digo negocinho para o paciente, né? não, Uma não digo receita para um paciente. exatamente um para um, mas tem que ter uma rastreabilidade, não pode ter isso tornar-se uma rotina, né? Então, assim, quanto mais possível individualizar, melhor. De repente, por questões médicas, né, um tratamento não é possível, ok, um ou outro, não é isso que vai, né, vamos dizer, contaminar todo uma cadeia, um processo, Uma né, cadeia por conta disso, né? Agora, uma outra é assim, situação. eu sei que não tem nada. Existe uma grande área cinzenta nisso daí, né? E a gente também não pode ser inocente de que existem interesses dos dois lados dessa moeda, né? Tanto da empresa da patente quanto de quem manipula, né? Mas aqui o objetivo da live não é esse. O objetivo da live é o seguinte: como eu tenho uma parcela de clientes do meu prontuário que faz esse tipo de tratamento, é dar segurança para eles de eles continuarem a tratar ou não, mediante o que eles acharem do nosso bate-papo, e principalmente se eles optarem por continuar, como fazer isso sem eles terem problema. Então, esse é o objetivo nosso aqui. Existe alguma quantidade, por exemplo, de frasquinhos de tizerpatida manipulada que eu poderia ter na minha clínica? Pelo que eu entendi, não existe jurisprudência, não existe um limite. Agora, isso tem que ser compatível com quantos pacientes eu teria em tratamento e ter a rastreabilidade dessas receitas todas. Seria basicamente isso, esse entendimento, ou estou errado? Exatamente, exatamente. Não existe uma regra, né, de quantidades, é o conjunto probatório. Né? Vamos supor que Entendi. você tenha, né, vários frascos no seu consultório, porém, é compatível, né, está identificado, é rastreável
você não terá nenhum problema, né? Então, Entendi. assim, é um conjunto de situações. Tem que ser um conjunto das coisas que amarre isso daí. Agora, um outro cenário que também eu já vi acontecer, e eu queria trazer, por exemplo, paciente vai usar, vamos supor, 10 miligramas numa dose de. Vamos botar 1 miligrama por semana, que seja. A dose está individualizada, 10 miligramas. Aí, vamos supor que seja possível, não tem essa apresentação, mas seja possível pedir na manipulação 10 miligramas e vem lá um frasquinho, 10 miligramas. A clínica, o médico pode vender para o paciente e aplicar em casa ou isso aí tá fora, assim, pelo entendimento dessa questão. E já entrando numa segunda pergunta, isso tem até acontecido sem a dose individualizada e também de, às vezes, colegas estarem aspirando as seringas e o paciente levando para casa as seringas para ele aplicar em casa na dosagem do que tem na farmácia. Esses dois cenários, o que o senhor recomendaria para o médico? Sem saber nada do direito, eu recomendaria. Não faça, porque você vai arrumar encrenca, né? Mas, do ponto de vista jurídico, o que o doutor recomenda? Exatamente isso. Não faça, porque grandes chances aí, eventualmente, ter uma fiscalização ou algo do tipo, você ter aí problemas com essa situação, né? Porque foge da situação, né? Usual. Então, começa a trazer indícios de que tem algo errado, né? Entendi. Então, não é recomendável, não é recomendável. Entendi. E só aí teve gente perguntando aqui, quando ele fala rastreável, é no prontuário, não exatamente no frasco, mas, tipo assim, se você tem 10 frasquinhos de 60 miligramas, você tem que ter ali o equivalente de pacientes em tratamento com receitas emitidas que justifiquem aqueles 10 frasquinhos. Seria basicamente isso, né, doutor Rafael? Exatamente isso. Tanto no consultório, tanto na clínica, Quanto eventualmente, a farmácia tem que ter na as suas 10 farmácia é a receitas mesma lá. coisa. Chegar Então, lá, esse. o que se tem encontrado, em Sim, alguns casos, X, né, é objeto de investigação, é praticamente uma fábrica paralela sem, né, discriminado. entendi. Eu, por exemplo, fazer uma receita para mandar para essa farmácia de manipulação, botando assim, 50 frascos no nome de um paciente. Isso não está nesse processo de individualização e rastreabilidade, confere? Sim, sim, sim. Já Não, cai pela pelo dose problema. não, não faz sentido. Não faz também sentido, né? Ou seja, a gente tem que realmente ter isso compatível com o movimento que você tem no consultório e compatibilizado com a quantidade de pacientes que estão em tratamento com você com essa configuração desse medicamento, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui de perguntas aqui. Deixa eu só jogar aqui o do Instagram aqui para o lado, porque para ficar um pouco melhor da gente trabalhar. É, Como é que ficam os respaldos no caso de complicação, né? Bem, eu acredito que, pelo menos na medicação manipulada, também vem lote e validade, né? Então, esse lote confere ainda a rastreabilidade em termos de produção da farmácia. Agora, em última análise, eu não sei quem é o responsável. O que eu me lembro vagamente da parte de farmacologia e tal é que você que prescreve é responsável ou é corresponsável com a questão da farmácia, etc. Mas isso vale até para medicações normais, tá? Mas aí, doutor Rafael, pode esclarecer essa dúvida aqui também? Sim, a responsabilidade, sim. Uhum, entendi. Uma outra pergunta boa aqui, da Pauline Zanin. E se o paciente não encontra na farmácia? Por exemplo, ela tem vários pacientes que começaram um monjário de 2,5 e aí ficou em falta. E aí ela faz como? Ela continua o tratamento com esse 2,5 ali fazendo?
ela tem que fazer uma personalização, ela pode, porque está em falta, como é que pode ser? A recomendação, obviamente, procurar um médico e tratar de forma individualizada. É isso que prevê a lei. Não tem, Caso não tem, queira, não tem jeito, né? não tem Ou jeito. seja, Caso queira falou se socorrer para a farmácia de manipulação, vai ter que individualizar, né? Porque senão, veja, ficaria uma forma de tentar burlar a patente, né? mesmo que o detentor da patente não esteja suprindo a demanda. Acho que essa é a dúvida da Exatamente, Paulina. Não exatamente. interessa, Ainda tem que hum, individualizar. tem que individualizar. Ele é o detentor e, como tal, ele tem essa prioridade aí, esses direitos de. Entendi, de colocar, né? Então, outras dúvidas aqui a gente já falou, né? Se tem que ter cada paciente o seu frasco, não é isso, mas você tem que ter uma rastreabilidade. Você não pode ter 300 frascos lá dentro no estoque e 10 pacientes tratando. Aí, realmente, a coisa não faz sentido, né? Então, essa a rastreabilidade que se diz é uma compatibilização entre a quantidade de doses em miligramas por ali com a quantidade de gente que você está tratando, né? Então as coisas têm que ser mais ou menos compatíveis, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa diferente aqui. Nós já respondemos isso. Então já respondemos essa questão da rastreabilidade, tá? Beleza, já vou falar aqui de outra coisa. Bem, aqui tem um detalhe também. Eu acho que já não temos mais a, com a questão do Dr. Rafael, se tem mais alguma coisa, tá? Doutora Daniela Britt, quais documentos ele precisa ter na clínica? Aí a gente falando, sem ser a questão de procedimentos minimamente invasivos, tá, Daniela? Que você tem que ter, né, a clínica com registro direitinho na vigilância sanitária, etc., de acordo com a exigência do tipo de procedimento que você faz, mas você tem que ter basicamente prescrição do que você fez, entendeu? Esse é o detalhe. Alguém colocou aqui do Box Gadget que rastreabilidade tem a ver com COI. Depois pesquisa sobre. Que a gente, eu não sei, que aqui eu não sei quem é a pessoa, tá? Mas a gente está falando no sentido do consultório para dentro, né? Não estamos entrando no mérito da manipulação, tá? Então, para ele trabalhar aqui, né? Então, acho que é só isso, doutor Rafael. De perguntas jurídicas, é claro aqui. Tem aqui o doutor médico emagrecimento. O médico que deve fazer para não configurar a venda. Então, você tem que ter o tratamento realizado na clínica. A partir do momento que você vende, a pessoa pega e leva para casa, você está vendendo. Não tem diferença disso para vender shampoo ou qualquer coisa do gênero, né? Então, você está vendendo medicamento e aí você não pode fazer isso dentro da clínica, tá? Então, isso é muito simples. Agora, o paciente indo para fazer a aplicação dentro da clínica, está tudo certo. O vídeo que o conselheiro Francisco Cardoso mandou, que eu já vou passar, ele traz exatamente isso, tá? Doutor Rafael, não temos outras dúvidas clínicas. Obrigado aí pelo seu tempo, obrigado aí pela presteza e dar esses esclarecimentos e ter investigado todo o caso envolvendo a semana passada para a gente entender um pouco melhor o que está em discussão, qual é o assunto que está à baila. Então, muito obrigado, ok? Imagina, eu que agradeço a oportunidade e não tem muitas complicações, não, viu? Basicamente é permitido sim essa manipulação individualizada e então tem que ter muita parcimônia e entendimento, tá bom? Beleza, então, muito obrigado, tá? Uma boa noite a todos. Valeu. Gente, tem uma pergunta que foi colocada que ela está no bojo também da individualização, tá? É, tudo que você seguir de acordo com o que tem do medicamento da farmácia, o medicamento que tem patente, você não está individualizando mais. E, além disso, tem um outro detalhe, eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês no compartilhamento de tela que tem aqui,
tá? É, em termos de abordagem do tratamento do paciente com obesidade, não existe essa questão de você escalar a dose de medicamento a cada 4 semanas. Se você for lá fazer um curso de extensão, como eu já fiz 4 vezes, entender o protocolo é o seguinte: você só mexe em dose em 2 situações. Só tem 2 situações para mexer em dose. Primeira, falha terapêutica. Pô, Carlos, o que é falha terapêutica? Menos de 5% de perda ponderal em 3 meses. Isso é falha terapêutica, beleza? Comecei a fazer o Monjaro, o IGOV, o que você imaginar. Deu 3 meses, não teve 5% de perda ponderal, é falha terapêutica. Aí você muda classe de medicamento ou muda a dose. Esse é o primeiro. Segundo, estabelecimento de platô. O que é o platô, Carlos? 1 mês fazendo medicação, dieta, atividade física e tal, que todo mundo esquece de botar na prescrição, e o paciente não mudou de peso, tá? Então, isso identifica um platô. Significa o seguinte: ele entrou num estágio já de equilíbrio metabólico com as mudanças que foram programadas em termos de alimentação, medicação, atividade física, etc. Tá? Então, é isso. Eu, nos meus pacientes, eu não aumento dose. Está caindo peso? Continua. Deu aí 2 semanas sem cair peso e tudo mais, eu já aumento dose ou associo outra medicação. O grande problema é que todo mundo ficou refém de canetinha, gente. Ninguém sabe mais tratar a obesidade. É só a caneta, ninguém faz mais nada. Né? E não é isso. Isso aí é o caminho certo para depois o paciente parar o tratamento, reganhar tudo de novo. Da próxima vez que ele reinicia com a canetinha, o que acontece? A caneta já não funciona tão bem quanto da primeira vez, tá? Então, isso também é clássico. Não começa tratamento de obesidade em monoterapia, não existe isso. Tá? Então, o que eu recomendo aí para você deixar redondo isso? Tá? Individualiza a dose, né? Por conta dessa questão, e até mesmo a progressão de dose. Com a progressão de dose, pô, tá perdendo peso, para que você vai aumentar de 4 em 4 semanas? Entendeu? Você não precisa aumentar de 4 em 4 semanas. Se o teu objetivo é perda de peso, né? Então, você está usando até já a tirzepatida como off-label nesse cenário, tá? Então, ter um pouco de ideia nisso. Ó, eu aqui no compartilhamento de tela, eu não trouxe o paciente específico meu, mas eu converti aqui, e eu já vou passar o vídeo do Francisco, trazendo aí alguns questionamentos, tá? Mas aqui, por exemplo, eu transcrevi aqui o que é, só para ter uma ideia para vocês, tá? Então, isso aqui seria a estrutura de uma paciente minha, só que não essa paciente aqui, eu estruturei aqui o prontuário dela para vocês poderem ver. Então, até aqui tudo normal, exames, etc., e pós-diagnósticos. E aí, aqui, ó, uma a prescrição de tirzepatida no consultório, 4 semanas, com reavaliação para ajuste de dose. Entendeu? Aí aqui, colocando Xigdu aqui, né, que é metformina com dapaglifosina, bupropiona com naltrexona manipulada também, tá? E aí algumas outras coisas aqui, o Olistat 20 miligramas manipulado também, o Olistat não tem 20 miligramas. Aqui é só por conta da tirzepatida já ir junto. Então, você tem como fazer isso. E aqui um exemplo, como esse que eu falei, que eu prescrevo há muito tempo. Ó. Uma fórmula de bupropiona com naltrexona. Bupropiona, 75 mg, naltrexona de 4. Por que eu fiz isso aqui? Começo com comprimido de 1, efeito adverso é praticamente zero. Isso aqui é a fórmula aqui que é do Contrave. Para o paciente que tomou o Contrave e não teve BO nenhum, não teve problema nenhum, ótimo. Para aquele que não, lanço mão da manipulação. E é assim que eu faço uso da manipulação, gente. Quando eu não tenho a medicação ou tem algum efeito adverso, eu preciso calibrar alguma coisa, então aí esse o jeito, tá? E a mesma coisa, aí o iPhone do MP. Comecei a dose, não teve redução do apetite. Cara, percepção subjetiva de apetite, de fome, não é isso que a gente está tratando. A gente está tratando redução de peso. Mais do que peso. Você está tratando redução de gordura corporal. Né? Não é nem perda de peso. O seu objetivo é
fazer perder gordura corporal, tá? Então, se, pô, doutor, eu ainda estou com fome, mas perdeu 2 quilos em uma semana, pô, você vai mexer na dose? Não precisa, mantém, entendeu? Você vai parar quando entrar em platô. Então, esses são outros elementos, gente, que você consegue se proteger de qualquer problema nesse sentido, entendeu? De você ter a individualização da dose, a individualização do tratamento, do escalonamento, entendeu? Agora, se você faz 2,5, 5, 7,5, de 4 em 4 semanas, amigo, pô, aí é o que o doutor Rafael falou. Você está só sendo uma alternativa ali para vender a mesma coisa, entendeu? Rose Clay Pinheiro, a gente não pode vender nada no consultório, a gente pode vender tratamento dentro do consultório, tá? Isso a gente não pode vender medicação, senão aí a gente não tem consultório, a gente abre uma farmácia, né? Então, não, a gente não pode. Então, tem aí a regulamentação da farmácia, que é quem pode vender medicamento, tá? Então, seria esse o caso. Gente, eu vou passar o vídeo do conselheiro do CFM, tá? Que eu de pronto agradeço, ele está no Senado Federal, não pôde participar com a gente, né? E aí, ele gravou o vídeo com as perguntas que a gente tinha alinhado de fazer aqui, mas infelizmente a sessão lá no Senado demorou um pouco mais. Eu vou passar o vídeo aqui. Me confirmem só se está saindo o áudio, porque eu botei o áudio no compartilhamento de tela, tá? Olá a todos, aqui é Francisco Cardoso, sou médico infectologista, também sou conselheiro federal de medicina por São Paulo. Algumas pessoas têm me perguntado sobre essa questão de venda de remédio em consultório. O áudio está saindo, gente? Pode confirmar no chat só, porque eu compartilhei aqui a aba com som, mas eu não sei se está saindo. Tá sim? Beleza. De tratamento por médico. Eu fiz um vídeo que acabou espalhando muito, então, a pedido do Dr. Carlos, eu vim aqui só para falar para vocês como é que funciona isso, tá? Sim, o médico pode vender, né, além da sua consulta, ele pode vender tratamentos, procedimentos, né, que ele mesmo indique e ele queira aplicar, ou alguém da equipe dele queira aplicar dentro do próprio consultório, né? Para isso, conforme eu disse, tem que ter uma indicação clínica legítima, real e precisa e individualizada, com prescrição própria ou anotação em prontuário, dependendo do tipo de procedimento, justificando o porquê daquele procedimento. O seu consultório tem que estar autorizado pela vigilância sanitária e ter toda a estrutura para o nível de procedimento que vai ser proposto, feito, né, do paciente. O Conselho Regional de Medicina, Federal de Medicina, tem regulamentos, resoluções que regulamentam o nível de consultório, nível 1, nível 2, nível 3, a depender da complexidade do procedimento, e alguns procedimentos só são basicamente em nível hospitalar, não podem ser feitos no consultório, tá? O médico não pode vender o medicamento. O que eu quero dizer com isso? Você não pode vamos pegar o exemplo da Tizepartida. Eu não posso pegar, ó, tá aqui a caixa da Tizepartida, você paga para mim e você leva para casa. Isso quem faz é a farmácia, tá? Isso é proibido pelo Conselho Federal de Medicina e pelas normas sanitárias, inclusive. Mas o médico pode vender o tratamento e também a aplicação. Vou dar um exemplo clássico: clínica de vacina. Você chega na clínica de vacina, passa para o infecto avalia você, ó, você tem que tomar tais vacinas, prescreve. Se você quiser, você pode ir para casa, vai no SUS ou vai em qualquer outro lugar, ou na própria clínica, você vai lá, a enfermeira pega a receita, separa as vacinas, dá em você, no seu filho, depois você vai lá e paga. É a mesma coisa para Tizepartida ou qualquer outra coisa, tá? E aqui eu não vou entrar no mérito da questão da Tizepartida manipulada ou da Tizepartida de marca, porque isso é uma discussão que compete à Anvisa e órgãos externos à medicina. O que eu, como CFM, não posso falar é que a Tizepartida manipulada, por ter um questionamento sobre patente, que ela, apenas por isso que ela é falsa, falsificada ou de origem incerta. Não posso. Por quê? Porque a Anvisa está liberando. Se o órgão sanitário está liberando e tem todo o registro de rastreabilidade de entrada do produto, nota fiscal, etc., eu não posso falar que aquilo a princípio é falso. A Anvisa está garantindo que não é. Se você vai entrar na discussão sobre, mas a Anvisa fiscaliza, aí é outra história, tá?
Mas assim, sim, o médico pode propor um tratamento, e nesse tratamento a pessoa vai lá, né, toma as medicações indicadas na veia, intramuscular, subcutâneo, o que for, e vai para casa, paga pelo procedimento. Isso não está proibido. O que está proibido é a venda do medicamento puro, como se fosse uma dispensação de medicamento. Aí não pode, você não é farmácia, tá? Mas você pode sim ter toda a autorização para ter aqueles produtos lá e aplicar aqueles produtos nas doses individuais que você fez para cada paciente, tá? O médico pode ser sócio de farmácia? Pode, tá? Ele pode. A nova resolução de publicidade, as novas normas de conselho autorizam o médico a ser sócio de farmácia. O que o médico não pode, sendo sócio de farmácia, é indicar aquela farmácia onde ele é sócio para os pacientes dele. O médico não pode também, vamos supor, que ele seja sócio de uma farmácia X e essa farmácia produz um produto manipulado, tá? Ele não pode direcionar os pacientes para o produto manipulado, onde ele vai ter lucro também por ser sócio da farmácia. Tem que ter uma relação de independência entre a prescrição do médico e o produto que vai ser feito, aplicado, né, o procedimento, e o médico empresário, tá? Mas se você trabalha e você é sócio de alguma empresa, mas você não se utiliza da sua condição de médico clínico para favorecer aquela empresa, então você está certo. Agora, se você faz venda casada, ou seja, se associa a sua prescrição somente se for aquele protocolo, somente se for aquele remédio, somente se tomar na minha clínica, né? Ou se você é sócio de uma farmácia e está, de alguma forma, direta ou indireta, direcionando os pacientes para aquela farmácia, aí você está errado. Como está errado também, como eu vi muitos relatos no meu vídeo, os médicos que fazem a prescrição da tirzepatida, ou seja, o Ozempic, semaglutida, seja lá o que for, mas o paciente não tem dinheiro para pagar o protocolo dele completo e aí ele não prescreve a tirzepatida. Aí você está errado, tá? Como também está errado a farmácia que é de manipulação magistral, mas que ela só vende para consultórios, clínicas e médicos. Ela não vende direto para o público mediante retenção de receita. Ela está errada também. Porque é isso que caracteriza, em tese, a produção industrial. Não é tanto quanto o número de ampolas, seringas que você faz, e sim como que você comercializa esse produto. Essa é a definição de escala industrial, tá? O fato de você usar equipamentos, robôs, linha de produção, isso não necessariamente, isso não caracteriza como produção industrial. Até porque, como é que você vai fazer um medicamento injetável sem ser com equipamentos tipo industriais? Como é que você consegue? Você vai usar a pipeta, tubo de ensaio, vai jogar num vidrinho que você limpou com álcool, aí você vai usar alguma graxa para enroscar lá. Não existe isso, tá? Mas se a farmácia se nega a vender ao usuário final, né, e ela só vende para intermediários, aí ela está errada. Acho que são esses os esclarecimentos. Qualquer coisa, a minha página no Instagram é Dr. Francisco Cardoso 79, né, se o Carlos deve divulgar aí para vocês. E estou sempre à disposição, como conselheiro, a tirar a dúvida de todos os senhores em relação a esses temas. Um abraço. Gente, então, acho que aí ficou claro, né? Temos algumas dúvidas que pintaram aqui também. Maria, acho que é Maria Sani, né? Exigências da vigilância sanitária para ter injetável na clínica. Aí é outra conversa que não é exatamente o que você está lidando. Maria, se você quiser, eu te ajudo nisso. Me manda um direct que eu te indico um pessoal que faz consultoria para você adequar. Eles fazem tipo uma caderneta para vigilância sanitária com o check de todas as normas que você tem que seguir, tá? Então, se você quiser, me manda que eu coloco essas pessoas aí em contato aí com você, tá? Então, a outra, Marcela Chambarelli, perguntou também. A farmácia de manutenção pode vender o frasco de hepatite para paciente? Pode. Se tiver uma receita sua, pode. Se você escrever assim, para Maria das Couves, tizerpatida, tantos miligramas por semana, que vai dar uma dose de 60 miligramas. Ela não pode se negar a vender para o paciente. É isso que ele quis dizer. Se ela se nega a vender para o paciente, só vende para o intermediário, leia-se, você
ela está incorrendo no erro de caracterizar a produção industrial também, tá? Então, gente, eu acho que assim, o meu objetivo de trazer esse tema, primeiro é que muitos dos meus clientes tiveram dúvidas sobre isso, né? A gente tem uma parcela aí de em torno de 20% da nossa base de clientes lá do MedX, do prontuário eletrônico, que trabalham com obesidade, estavam fazendo protocolos de zeapatida no consultório, etc. Um assunto que gera a confusão da patente, o que é manipulado, o que não é, o que é escala industrial, se você pode ter uma repercussão legal contra você. Então, tudo isso é um grande terreno cinza. Então, por isso eu trouxe para vocês o que é recomendado primeiro de tratamento de obesidade. Esse é o primeiro ponto, se entender. Né? A individualização é core principle, você tem que individualizar. Então, tá tudo certo. Tá? Aí, do ponto de vista legal, o que caracteriza essa individualização? Para você entender, foi o que o doutor Rafael lá veio gentilmente aqui falar. E, por outro lado, também, como o CFM está entendendo isso tudo, né? Para falar o que pode e o que não pode, aí eu pedi encarecidamente lá para o Francisco Cardoso trazer essa informação para a gente, como conselheiro do CFM, né? Fazer esse favor aqui para mim. Agradeço já de pronto o favor que ele concedeu aqui para nós, de trazer essas explicações aí para vocês, tá? Então, eu acho. Então, Fabrício, aí as farmácias estão erradas, entendeu? Então, a gente acha que com isso a gente ficou com um entendimento adequado. Lembrando, cara, se para dar uma dica, principalmente, o escalonamento você não precisa fazer de 4 em 4 semanas. Enquanto o paciente estiver perdendo peso, não mexe. Parou de perder peso, 2 semanas e tal, platô, mexe alguma coisa. Tem que mexer, ou associa a outra droga. Se tiver janela de aumento de dose, aumenta a dose e tá tudo certo. Não faça a dose que está no Monjaro. Individualize a dose para o seu paciente, em questões econômicas, de quanto ele pode pagar, em questões de resposta, ou seja, individualize. Se você tiver isso, está tudo certo. E tenha no prontuário em registro quantos pacientes você tem em tratamento, em quais doses e tal, e que isso seja matematicamente, minimamente, compatível com a quantidade de frasquinhos que você tem ali para fazer tratamento na clínica. Não venda o frasco para o paciente levar para casa. Não aspire várias seringas e venda para o paciente levar para casa, porque aí você está, com perdão da palavra, botando sua bunda na janela, cara. Você está entrando num risco absurdo à toa. Além do seguinte, vai ter contaminação você aspirando várias seringas. Né? Vai dar algum problema para o paciente em pouco tempo. Em algum paciente vai dar problema. Então, a regra de ouro tipo, além do que o Werder Busato botou aqui, né? Olhar o bem do paciente, né? O primo non nocere, né? Como princípio, o principal é bom senso, né? Você ter um pouco de bom senso. E eu acredito que muita gente não tinha muita noção em relação a isso. Eu vou ser sincero, eu mesmo tinham várias questões que eu não tinha muita certeza. Eu falo assim, poxa, peraí, se eu fizer 5 miligramas, aí, pô, isso também não é individualizado. Pode? Não pode? Aí a gente fica num tremendo, um tremendo terreno cinza que fica complicado. E como aconteceu essa repercussão grande, aí eu acho que cabe a gente esclarecer para a gente ficar tranquilo, né? Pô, beleza, eu posso fazer desepatida na minha clínica. Show de bola, eu posso fazer isso como parte de um tratamento de obesidade sem problema nenhum. Eu tenho que individualizar. Dose não pode ser a dose que tem na farmácia do Monjaro, mesmo que o Monjaro esteja em falta. Você inventa lá que não vai poder, você vai ter que fazer dose individualizada, para caracterizar individualizado e você não ter problema de estar coparticipando de quebra de patente. Basicamente, gente, isso, né? Então, a gente ter essa noção. Eu vou deixar essa live salva no YouTube, no meu canal do YouTube, tá? Eu divulgo depois da minha rede social e no grupo de vocês aqui que se inscreveram para essa live.
porque, de novo, como o assunto tem várias nuances, a gente viu como tratar a obesidade, né? O que caracteriza a personalização e individualização de terapia, o que pode ou não pode fazer do ponto de vista legal e do ponto de vista ético e do Conselho Federal de Medicina, um negócio que não dá para memorizar esse negócio todo de uma hora para outra, né? Então, você poder ali rever com calma cada pedaço aí do que foi falado pelo doutor Rafael Fernandes, advogado, e pelo Francisco Cardoso, né? E também aí com o que eu pude contribuir, já tem algum tempo que eu não dou aula de obesidade e tudo mais, mas os core principles, gente, não mudaram até agora. Acho que de lá para cá, a única diferença é que entrou desempatida. Até a semaglutida eu ainda dava treinamento em obesidade. Então tá tudo certo. Então para dar essa visão meio geral. Beleza, gente? Uma boa noite para vocês, um forte abraço, obrigado pela presença e eu disponibilizo a aula assim que ela estiver no YouTube aí, tá bom? Uma boa noite.